o porquê tivemos a imigração japonesa. O que acontecia naquele momento que levou essa imigração, que trouxe aí os japoneses para o Brasil. Lídia, bem-vinda. Então, obrigada hoje, né, pela oportunidade. Os japoneses vieram, na verdade, para preencher a mão de obra necessária para as fazendas de café, na época que o Brasil, até hoje, né, é um grande produtor de café. E após a abolição da escravatura, entraram imigrantes estrangeiros, europeus. Mas após essa saída dos europeus das fazendas de café, necessitando de mão de obra, né, então foi convidado também a imigração japonesa. E o Japão, então, naquela época, estava também necessitando de alimentos, né, no país inteiro. E então também entra nesse processo de tentar a emigração, né, que é enviar pessoas para trabalharem em outros locais. E foi assim que, através de contratos com fazendas de café, que vieram os primeiros imigrantes japoneses. Tanto é que o estado de São Paulo é o local onde tem mais imigrantes japoneses, porque São Paulo era o grande produtor de café na época. Quer dizer, uma questão intimamente ligada já inicialmente ao trabalho, né? Alexandre, nosso professor de Relações Internacionais, conta pra gente aí o cenário mundial naquele momento, em especial do Brasil e do Japão. Como a Lídia mencionou, essa imigração veio porque o Brasil precisava, mas eu vejo que tem, assim, no contexto mais amplo, uma complementariedade, né? O Japão, no finalzinho do século XIX, já passava por um momento de tentativa de reintegração vamos dizer, as relações internacionais. O Japão passou durante mais de 200 anos fechado, né? E aí o Japão percebeu, então, que tinha necessidade de se reinserir nas relações internacionais. E começa aí com a restauração Meiji, com todo um processo de tentar revigorar a posição do Japão no mundo. E já no finalzinho, dentro desse processo todo, o Japão acabou se envolvendo em alguns conflitos internacionais. Teve uma guerra com a Rússia, uma guerra com a China, que o Japão saiu vitorioso. Aliás, o Japão foi o primeiro país asiático a vencer uma guerra contra um país ocidental, que aquilo foi um choque para o mundo, né? Porque assim, o mundo, quando a gente pensa em relações internacionais, o mundo está focado em Europa, Estados Unidos. E quando um país asiático vence um país ocidental, que no caso é a Rússia, aquilo foi um choque, né? Mas esta vitória fez com que o Japão tivesse que usar muito dos seus recursos. Então, no finalzinho do século XIX, o Japão estava numa situação econômica bastante complicada. E como a senhora Lídia mencionou, o Japão tinha dificuldades, inclusive com a sua própria população. E aí o governo japonês passa a incentivar a imigração, a saída, né? E aí alguns vão para Hawaii, por exemplo, para o Havaí, né? Que é a primeira imigração japonesa, exatamente nesse processo de tentar aliviar a pressão interna do Japão e levar a população para o exterior. E aí sim há uma coincidência do Brasil precisando de mão de obra, né, pela expansão da cafeicultura, a saída dos imigrantes europeus aqui do Brasil, o Japão precisando de colocar pessoas nos outros países, e o Brasil precisando de mão de obra. Isso leva a uma convergência. Eu acho que a história interessante do Brasil e Japão é que uma complementariedade muito grande em vários momentos. E essa foi talvez um dos primeiros momentos de complementariedade. Interessante, né? Como deu match a necessidade do Brasil naquele momento com a necessidade japonesa de que seus naturais fossem para outros países. Agora, senhor, que eu quero entender. Chegaram os japoneses no Brasil, naquele cenário, já com a ideia de trabalhar na lavoura, na cafeicultura, e a adaptação. Quais são os registros assim de queixas dos japoneses em relação à adaptação aqui no Brasil? Foi a alimentação, foi o clima, foi a cultura? Quais foram os desafios dos japoneses quando pisaram o pé aqui no nosso Brasil? Um país totalmente diferente, né? Cultura, língua e tal. E no início, então, como o professor falou também, o Japão está precisando de exportar gente. Isso. E o Brasil está precisando de importar gente, né? Sim. E no início, parece que até fazendeiro pagava uma parte de passagem e o Brasil pagava parte de passagem para os japoneses virem para cá, né, os imigrantes. E, então, primeiro, no início foram para, a maioria, né, foram para fazenda de café, substituir mão de obra escrava, né, que o Brasil tinha abolido a escravatura, né? Mas
propaganda no Japão não era isso aí, né? Não era para substituir mão de obra escrava. Era para ganhar dinheiro em pouco tempo e voltar para o Japão, né? Então, para eles foram um choque, né? E, inclusive, teve uma surpresa. Uma surpresa. E algumas fazendas, como que chama? Empregados ficavam com... Armados? Armado para vigiar como se fosse escravo mesmo, né? E muitos... Porque já estavam também viciados ali, período já muito próximo do fim da escravidão, né? E com isso, muitos, né, japoneses e tal, fugiam das fazendas à noite, né? Sim. Abandonando. Que interessante, hein? E aí, Mário? É muito interessante o seu Eike falar sobre isso, porque assim, a gente está falando no aspecto de contexto. Agora eu vou trazer um pouco mais próximo, porque isso aconteceu com os nossos familiares. Sim. Então, aconteceu com meus avós, né, e tudo mais. Por exemplo, no caso da minha família, eu vou falar uma parte, chegou em 1928. Então, assim, é o que ele acabou de falar. Vieram aqui prosperar. Só que existia aqui uma propaganda e a realidade não foi bem isso. Então, houve assim, tem muita coisa para se falar nessa questão toda. Nem todos conseguiram o sucesso que é configurado nos livros de história. Eu acho que essa parte do sofrimento, dos percalços, é o que está acontecendo hoje nessa revisão histórica. Então, assim, eles queriam voltar para o Japão, prosperar, juntar o dinheiro, para voltar para sua terra natal. Então, essa é a história de todas as famílias, né? Sim. A gente fala da parte histórica, dos acordos diplomáticos, da questão toda, mas a gente fala no núcleo familiar, é isso, você vai para você ter uma vida melhor quando voltar. Mas sempre a história da imigração não acontece dessa forma. Existem percalços que a gente vai poder falar durante o programa aqui. Sim. Que faz parte da história dos imigrantes, principalmente dessa população muito importante para a Constituição do Brasil.